Depois que você já tem as pesquisas, já tem a fonte, né, das referências, mesmo que seja você a fonte da referência, você vai passar para a parte da definição do título. E aí eu já indico que você inclua não só a definição do título, vamos lá, e os subtítulos. Você vai definir o título e os subtítulos. É como eu faço, eu defino eles antes. Eu sei que tem gente que prefere definir depois, mas eu faço pelo menos a definição de um título base, né? E depois eu tento fazer uma definição de todos os subtítulos. Isso vai me facilitar muito na hora de criar o conteúdo, porque por mais que no meio da criação eu lembre de algum outro subtítulo, alguma coisa desse tipo, eu tenho já uma base em cima da onde eu vou criar, né? Putz, eu vou lá falar sobre redação freelancer. Eu vou dar um exemplo de redação freelancer que é o mais tranquilo assim da gente, como somos redatores freelancer, então vamos lá. Vou falar sobre redação freelancer. Então, o meu tema principal é como ser redator freelancer. Então, você vai lá, título principal, como ser redator freelancer. Então, 10 formas de começar como redator freelancer, X maneiras de começar como redator freelancer, passo a passo para começar como redator freelancer, né? E aí você vai definir os subtítulos, tipo, pô, então eu tenho conhecimento, eu não vou precisar pesquisar, mas vamos lá, definir as metas, definir nicho, criar portfólio, dentro de criar portfólio, aonde criar, como criar, o que colocar no portfólio. E aí, como encontrar clientes, como escrever o artigo, como otimizar o artigo. Então você vai definir todos os subtópicos, os subtítulos, antes de começar a criar. Pelo menos tudo que você conseguir lembrar, tudo que você pesquisar e ver que é interessante colocar lá. Todos os subtópicos, todos os subtópicos, por exemplo, que nem eu falei, dentro de escolher um nicho tem as vantagens de ter um nicho, como se destacar no nicho, dicas para escolher o nicho. Aí dentro de portfólio tem onde criar o portfólio, quais hospedagens escolher para o portfólio, quais temas escolher para o portfólio, o que colocar no portfólio, quais páginas precisam ter. Então você vai ter tem o subtítulo e os subtítulos. Né? E aí amanhã a gente vai entrar até mais nisso, nessas questões que eu coloquei aqui sobre o H1, H2 e H3. A gente vai falar na parte de otimização. Né? E para os títulos, como eu falei, antes de começar a criar o artigo, eu criei um título, pelo menos um título base. Esse título não necessariamente vai ser o título final do meu artigo. Eu posso escrever o artigo inteiro em cima daquele título base, dos subtítulos, mas chegar no final e pensar num outro título que eu acho mais foda, no outro título que eu acho melhor. Né? Então, só que pra mim, e aí vai de cada um, eu indico fazer assim, pra mim funciona melhor se eu tenho pelo menos um título base. Né? E esse título, como você vai criar, como você vai definir? Primeiro, você tem uma série de questões em cima do título. A principal é, muita gente vai ler só o título do seu conteúdo. E se aquele título chamar a atenção dela, ela vai querer ler o resto. Mesmo que ela esteja dentro do seu site, ela vai ler o título. Se o título não chamar a atenção dela, você pode ter certeza que ou ela só vai dar uma passada rápida de olho no seu conteúdo, ou ela nem vai ler seu conteúdo, mesmo que ela já esteja dentro do seu site. Imagina, por exemplo, no Google, ou imagina, por exemplo, num diretório de artigos, ou coisas desse tipo. Né? E aí, como eu falei, o título, para mim, é a parte mais importante do seu conteúdo. Claro, por isso que eu falo, eu crio um título padrão, um título que eu realmente acho que vai ser o meu título do meu conteúdo, só que também não vale a pena você empatar no título. Você empacar no título não vale a pena, porque vai te atrasar um monte para criar. Mas
lembre que depois, mesmo que depois de pronto, vale a pena você voltar no seu título e pensar em mais uns 2, uns 3, se não dá para melhorar, ou se aquele ali é realmente o título ideal para você. E, e aí no título você tem várias coisas que você pode usar que vão te ajudar um bocado nisso de chamar a atenção do leitor, né? Você tem as questões de gatilhos mentais, você tem várias questões, só que o que eu geralmente uso, né, para essas questões da definição do título, o que eu geralmente uso para questões de definição do título são números no título, ou seja, as questões que a gente falou dos conteúdos de lista, ter um número exato, por exemplo, 7 maneiras de começar como redator freelancer do 0 até os 5 dígitos. Junto com os números você pode usar também adjetivos fortes, que é, por exemplo, incrível, sensacional, foge, né, da branco, né? Mas adjetivos desse tipo que vão impactar no seu título. Por exemplo, 5 maneiras inacreditáveis de você emagrecer sem fazer esforço. O título tem que deixar claro o que você vai estar mostrando dentro do conteúdo, chamando a atenção e impactando quem está lendo. Então você vai ter algumas formas básicas que o título pode funcionar. Você pensa assim, pô, o artigo é de lista, então eu vou ter lá o número, eu vou ter lá o que, e eu vou ter lá o resultado final. Por exemplo, que nem eu falei, 5 formas de quê? De você emagrecer. Qual é o que vai chamar a atenção? Sem fazer esforço, né? Algumas formas, como você pode, tema do assunto, sem fazer esforço. Eu vou separar para vocês algumas formas muito boas de você criar o seu título. Eu vou colocar pode ser até dentro desse PDFzinho aqui também, mas eu vou criar um PDF novo, só com várias... Não é um tutorial, mas é um molde de alguns títulos que são muito usados, né? E que geralmente funcionam bem para chamar a atenção de quem está lendo o seu conteúdo. Uma outra forma muito boa de você ter ideia de título é entrando no Google. Cara, você entra no Google e vê lá quais são as primeiras posições. Como que quem está nas primeiras posições, principalmente, trabalha o título. E aí, em cima disso, você vai trabalhar o seu título e até melhorar os títulos que estão, por exemplo, nas primeiras posições, né? Um outro lugar que pode te ajudar muito a ter ideias de título, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. É o Ubersuggest. Cara, você vai ter algumas ótimas ferramentas para te ajudar a criar conteúdo, para te dar ideia de conteúdo, para te dar ideia de título. Só que o Ubersuggest, ele é gratuito. Ele é gratuito e tudo bem, tem limitações, mas o gratuito já te atende bem e ele te dá muitas ótimas ideias. Por exemplo, se eu quero falar sobre redação freelancer, redator freelancer. Pesquisei, lembro de colocar português Brasil, buscar. Você vê aqui o número de buscas que tem, tal, mas isso não vai ser muito importante para a gente agora. Para a gente agora o legal vai ser ver as dicas de títulos e subtítulos para você criar. Então você tem aqui embaixo uma abinha chamada ideias de conteúdo, né? Você consegue ver quais são os conteúdos. Ele separa aqui pelos mais compartilhados do Facebook, né? Ele coloca na ordem dos que tem mais compartilhamento social.
Então você sabe que esses conteúdos aqui são conteúdos que têm títulos que chamaram a atenção das pessoas a ponto delas compartilharem. Talvez não só pelo título, mas o título você pode ter certeza que é uma das principais coisas. Então, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês. Então você entra aqui e vê. Redação freelancer. O que você precisa antes de contratar um. Então, basicamente, mostra que o que é mais compartilhado sobre redator freelancer são provavelmente ou de redatores que querem divulgar o conteúdo dele para ser contratado, ou quem está compartilhando isso são contratantes para ajudar outras pessoas. Aí, como ser redator freelancer escrevendo em inglês? Qual o momento certo para se contratar um redator freelancer? Quais as principais vantagens de ser um redator freelancer? Então, você vai acabar tendo várias ideias de títulos que as pessoas escrevem e que chamaram bastante atenção de alguém a ponto delas compartilharem aqui ó, no Facebook. Esse aqui teve 86 compartilhamentos, 45 compartilhamentos, 32 compartilhamentos. E, cara, busca por redator freelancer é muito pouco. Deixa eu pensar em uma coisa que é bastante buscado. Olha a diferença. Por exemplo, você tem aqui como emagrecer rápido, dicas e truques, perder peso. Como usar a berinjela para emagrecer rápido. Aquilo que a gente falou do rápido, do como fazer tal coisa rápido, tal coisa fácil, sem remédios, por exemplo. E olha a quantidade de compartilhamento aqui. 73.900. Quer dizer que isso chamou a atenção das pessoas de alguma forma. E elas compartilharam. O como emagrecer rápido é uma coisa que vai chamar a atenção demais de quem está procurando como emagrecer. Né? Ainda mais vai dar dica e truque. Né? Então, são coisas que vão chamar muito a atenção de quem está pesquisando, de quem está lendo. E aí vai te ajudar muito a se destacar como título. Mas aí, claro que você não vai imitar o título da pessoa. Por exemplo, você pode pensar, cara, eu realmente estou fazendo um conteúdo sobre como emagrecer rápido. Eu vou dar dicas. Truque é feio, né? Mas tá, vou dar dica. E, cara, esse título aqui tá bem interessante. Pô, eu vou pegar ele e vou melhorar. Eu vou colocar 27 dicas para emagrecer rápido. Então, emagreça rápido. Confira essas 72 dicas. Né? Então, você vai pensar nisso e vai melhorar aquele tema. Mas é muito interessante o Ubersuggest para você ter noção do como as pessoas estão usando aquelas palavras-chave no título e quão compartilhado elas são, quanto acesso elas têm, quantas pessoas ele impactou para você ter você saber em cima disso definir seu título. Sobre os subtítulos, tem 2 lugares que são sensacionais para você definir os seus subtítulos. Um é aqui mesmo, vindo em ideias de palavra-chave. Vê que ele te mostra aqui também quais são os principais posicionamentos do Google, né? Quando você procura como emagrecer, quais são a lista das primeiras respostas do Google. Ele mostra aqui do lado. Mas, olha aqui. Você coloca a sua palavra-chave principal, ele vai te dar uma lista. Ele vai te dar uma lista aqui, ó, de palavras-chave secundárias que você pode usar e que podem virar os seus subtítulos. Ou seja, quando você entra lá, o seu tema é sobre como emagrecer. Então você pode ter um título como emagrecer o rosto, como emagrecer uma semana, como emagrecer a barriga, como emagrecer com saúde. Você pode ter vários subtópicos em cima disso, né? Em cima de cada tema principal que você vai escrever, você consegue ter várias ideias de subtítulos para aquele tema. Então o Ubersuggest é um lugar sensacional para você conseguir ter essas ideias de temas. O outro, deixa eu pegar já o linkzinho aqui para colocar para vocês direto. Agora tô destravado. Então, o outro lugar muito legal de você pesquisar, de você conseguir ter ideias de subtemas, por exemplo, de subtítulos e do que falar no seu conteúdo,
é o Answer the Public. O Answer the Public ele é um site que te dá várias ideias do que você precisar, do que principal para ser pesquisado dos usuários do Google, por exemplo. Então, você vai lá e vai, por exemplo, emagrecer rápido. Faça emagrecer rápido. Você vai mudar. Não pode esquecer de mudar. Vai. Pra vocês terem uma ideiazinha do como você pesquisou o emagrecer. Você vai ter várias ideias de subtópicos aqui. Onde emagrecer rápido, onde emagrecer primeiro, emagrecer, onde comprar, qual emagrece mais, comer ou caminhar. Você vai ter várias ideias aqui de subtópicos como perguntas, e ele ainda faz uma separação, como perguntas, como preposições, emagrecer, como começar, emagrecer, como fazer, emagrecer, como conseguir. Ele vai te dar várias dicas de o que você pode escrever sobre no seu conteúdo. Então, se você não tem ideias, lugar não falta para você pesquisar. E também os próprios conteúdos que você usou como referência no Google vão te dar várias ideias de como fazer a separação dos seus subtítulos, né? De como fazer a escolha dos seus subtítulos, né? Então, continuando, você escolheu o título, você já definiu os seus subtítulos, e aí você vai começar a criar o conteúdo propriamente dito. E aí, gostou da dica? Então curte aí esse vídeo, compartilha com seus amigos, não esquece de comentar para dizer o que achou, e se inscrever também no canal, porque ajuda bastante o YouTube a entregar para mais gente que tem interesse em redação freelance. Espero vocês nos próximos vídeos, um abraço!